Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula sobre Guerra Fria. O primeiro slide que está apresentado aí tem a imagem do enfrentamento entre duas nações, uma delas os Estados Unidos da América e a outra a União Soviética. Tem um título, né? Eu coloquei um título nessa imagem que fala de uma paz impossível diante da situação principalmente ideológica entre essas duas nações, visto que os Estados Unidos tinham o domínio e seguia o capitalismo como forma de política de governo e a União Soviética, o governo socialista, né? Dois sistemas político-econômicos bastante distintos, bastante antagônicos. E a gente se pergunta, né? Quando começou a Guerra Fria? Para alguns teóricos, a Guerra Fria começa já com o ataque das duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, pelos Estados Unidos, com o evento das duas bombas atômicas. Para muitos, esse fato ele marca, de certa forma, o poder que os Estados Unidos tinha e queria mostrar para o mundo em termos armamentistas. Nós vemos na charge do primeiro slide que essa questão da disputa pelo maior desenvolvimento bélico entre essas duas nações era algo inerente. Esse desenvolvimento foi tamanho durante todos esses anos, trazendo a própria questão do título do primeiro slide, que seria uma guerra improvável, né, impossível de acontecer. Afinal, o desenvolvimento nuclear de mísseis foi tamanho que, se houvesse realmente um enfrentamento em território americano e em território soviético, provavelmente a humanidade não estaria aqui para a gente contar essa história, porque seria uma destruição em grandes proporções, se não das armas, das radiações emitidas aí por todo esse armamento. O início, então, para alguns, é a partir de agosto de 45, com essa questão das explosões das bombas, e vai até 1989, que é a data da queda do Muro de Berlim. Em 90, inclusive, a anexação das duas Alemanhas, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Para outros, não. Para outros, a questão da Guerra Fria ela surge com a doutrina Truman e o Plano Marshall, que foi um plano de reconstrução do continente europeu, um plano ligado à questão monetária, foram empréstimos de bilhões de dólares cedidos pelos Estados Unidos para que alguns países da Europa Ocidental se reerguessem, né? Quando a gente vê a imagem desse enfrentamento no primeiro slide entre essas duas superpotências, muitas vezes a gente se questiona, poxa, mas ambos não se uniram durante a Segunda Guerra Mundial? Não tiveram uma luta comum? Sim, com papéis diferentes, né? A União Soviética saiu bastante prejudicada em termos de perdas civis, de perdas de infraestrutura, de perdas agrícolas, né? Foi um país que foi muito afetado pela Segunda Guerra Mundial, teve uma posição muito diferente dos Estados Unidos, que praticamente entra em 41 e não tem essa destruição do seu território, da sua infraestrutura, né? Com o término da Segunda Guerra, essas duas potências praticamente partilharam a sua influência no território europeu.
Inclusive surgiu aí a divisão entre Europa Ocidental ligada ao capitalismo e Europa Oriental ligada ao socialismo. A própria Alemanha foi dividida em duas partes, a República Federativa Alemã capitalista e a República Democrática Alemã socialista. Então nós tivemos essa bipolaridade, né, inicialmente no território europeu e a posterior se expandindo para outros lugares do mundo, né? O socialismo avançou muito a partir do término da Segunda Guerra Mundial. A gente tem nos anos 50 a Coreia do Norte se tornando socialista, países africanos, né? Depois do seu processo de dependência também aderindo aí ao socialismo, Cuba, né, em 1959, a China, liderada por Mao Tse Tung, em 1949. Então, a gente começa a ter outras nações que foram aderindo ao sistema socialista de governo. Essa adesão foi tão grande que ela ficou conhecida como efeito dominó, ou seja, várias nações foram caindo uma após a outra e entrando, né, nesse sistema, entrando nesse sistema socialista de governo. Bem, nós temos aí uma imagem do território europeu, de alguns países que receberam o auxílio monetário através do Plano Marshall, plano esse que recebeu esse nome porque o então secretário de Estado norte-americano se chamava George Marshall. Esse plano ele auxilia principalmente Reino Unido. Nós podemos ver aí que a barra azul se refere a valores, né, a proporções desses em torno de 18 bilhões de dólares que foram emprestados, né, foram distribuídos dessa forma. Algumas nações muito pouco e outras um montante muito maior. Muitas vezes isso estava vinculado ao nível de destruição dessas nações, o seu papel, né, na guerra, o quanto esses países precisavam realmente desse dinheiro para recuperar, né, a própria infraestrutura, como eu já mencionei, enfim. Reino Unido, por exemplo, ficou com em torno de 24% do valor, França mais ou menos 20%, Itália uns 10%, mas de modo geral 18 países europeus ocidentais foram auxiliados por esse valor, por esses empréstimos que obviamente foram pagos, né? Qual era o objetivo dos Estados Unidos em aplicar a doutrina Truman ou mesmo ceder esses empréstimos? Que esses países se reerguessem, né? E estivessem menos suscetíveis ao avanço do socialismo, pelo menos em território europeu. Então, se esses países se reerguessem de uma forma mais rápida, né, o socialismo poderia ser contido de uma forma mais eficaz, né? Era uma aceleração para a recuperação dessas nações. E também não podemos deixar de mencionar uma coisa bastante importante, que o objetivo dos Estados Unidos também era recuperar aí os seus mercados, né, em território europeu, de venda de produtos e capitais norte-americanos, porque tinha sido uma nação que cresceu muito, né, em termos industriais e econômicos, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial. O Plano Marshall é mais especificado em 1947. Então, esse slide está aí porque, para alguns teóricos, a Guerra Fria não se inicia com o término da Segunda Guerra Mundial, e sim com a introdução da doutrina Truman e do Plano Marshall em território europeu, né? Para muitos analistas teóricos, é esse o início da Guerra Fria, e muitas vezes para esses o término não é a queda do Muro de Berlim, e sim a fragmentação da União Soviética, que acontece em 1991. Bem, falando dessa questão da divisão do mundo entre duas superpotências, essa questão da bipolaridade, a gente tem aí
o mapa do território europeu, dividido entre as repúblicas, né, as 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, países da Europa Oriental, que estavam sob o domínio do socialismo soviético, isso de modo geral, porque a gente tem particularidades, por exemplo, relacionadas ao governo iugoslavo, enfim, mas de modo geral essa divisão aí do território europeu, essa divisão bastante marcada pelo título dessa imagem, que é Cortina de Ferro. O que se denominava Cortina de Ferro, ou por alguns também chamados de cordão sanitário vinculado à questão do isolamento? Uma situação teoricamente fronteiriça, mas da incompatibilidade existente entre essa fronteira. Então, a cortina de ferro está vinculada a uma cortina intransponível. Se fosse uma cortina de tecido, seria transponível. Chamado de cortina de ferro mostra que é algo intransponível, ou mesmo como um cordão sanitário que está vinculado a isolamento, como se o socialismo fosse uma praga, algo que pudesse ser disseminado aí na parte da Europa Ocidental capitalista. Coloquei inclusive uma charge da Mafalda, que vocês sabem que eu adoro, desse período, né? Ironizando e de certa forma criticando que as felicitações dela para o Natal não conseguiram ultrapassar aí essa cortina de ferro, tá bem? E numa guerra como essa, né, não podia faltar as organizações militares. Em 49 surge a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que existe até os dias atuais, não mais com o intuito de quando ela surgiu, que era defender qualquer país capitalista de qualquer intervenção socialista que pudesse ocorrer, no caso, qualquer intervenção soviética. Em 55, os socialistas, no caso a União Soviética, cria a sua organização militar também, que ficou conhecida como Pacto de Varsóvia. Essa não existe mais, né? A OTAN ainda tem um papel hoje bastante presente, né, enquanto uma organização militar, inclusive a parte do poder militar norte-americano aí tendo uma influência em âmbito mundial. Nós sabemos dessa influência no âmbito militar, no âmbito cultural, no âmbito político, né? Então ainda é uma organização que está bastante presente. Alguns membros são desde o início do surgimento, né? Portugal, Espanha, França, Alemanha, Itália, Turquia, enfim. Alguns ingressaram pós-Guerra Fria, em 99, né, como a Polônia, a República Tcheca, a Hungria. Outros, o ingresso foi mais tardio ainda, né, como as repúblicas bálticas, a Bulgária, a Romênia, a Eslovênia, e outros ainda mais tardios, como a Albânia, a Eslovênia, a Croácia, que só aderiram a essa organização em 2009. E aí nós temos o principal símbolo desse mundo bipolar, dessa divisão entre socialismo e capitalismo, que é o Muro de Berlim. No pós-Segunda Guerra Mundial, o território alemão foi dividido, como eu já falei para vocês, na parte ocidental, liderada aí por França, Inglaterra e Estados Unidos, e a parte oriental sob o domínio soviético. A cidade de Berlim ficou na parte oriental. E aí teve a sua partilha também da cidade em Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Mas vejam aí no mapa que a capital da parte ocidental se torna Bonn e Berlim continua sendo a capital da parte oriental, mas depois partilhada. Nós tivemos, principalmente na década de 60, muitos berlinenses deixaram a parte oriental da cidade e foram em busca de melhores oportunidades na parte de Berlim Ocidental. Para conter esse grande êxodo que cada vez se tornou mais intenso, eles, na década de 60, especificamente em 13 de agosto de 61, começaram a construir um isolamento de arame farpado e viram que isso, de certa forma, não impediria a circulação e a fuga das pessoas de Berlim Oriental, e aí, em 1962, eles já começaram um muro extremamente extenso, né, dividindo as duas Alemanhas. Eu deixei aí uma dica de filme para vocês, pus até o link aí do YouTube para assistir o trailer,
que é um filme bastante interessante, talvez eu já deva ter falado para vocês dele, que é Ventos da Liberdade. Conta a história de uma família de Berlim Oriental que tenta fugir, né, da cidade para a parte ocidental através de um balão confeccionado de forma caseira, né? Essa fuga é bastante interessante. Em 79 foi manchete de vários jornais e eu acho que vale a pena vocês assistirem, né? Quem tiver aí o Netflix, é uma boa dica para vocês aí aprofundarem e terem uma visão de realmente como era tratada essa questão aí das fugas, né? De inclusive inúmeras pessoas que morreram nessa travessia e ao próprio controle, né? Pelo governo socialista no território alemão. Existem N histórias fantásticas de serem conhecidas sobre esse assunto. É muito comum nós ouvirmos falar que a Guerra Fria nunca aconteceu, que nunca houve realmente um confronto entre Estados Unidos e União Soviética. A gente pode afirmar que não houve em território norte-americano e em território soviético, mas é errôneo dizer que nunca houve um confronto. Qualquer conflito étnico-tribal que acontecesse em território africano, lá estava o exército soviético e lá estava o exército americano, cada um de um lado aí nas duas facções, o que quer que seja que tivessem em confronto. A guerra nas Coreias, né, que inclusive trouxe a divisão em 53, é uma guerra da Guerra Fria. A invasão do território afegão, a Guerra do Afeganistão em 1979, que perdurou até o final dos anos 80, foi uma guerra da Guerra Fria. O exército soviético em território afegão e o exército americano ligado ao Talibã, inclusive na época, em território afegão. Vários conflitos que nós tivemos no mundo, um dos mais mencionados, a guerra no Vietnã, foi uma guerra da Guerra Fria, uma guerra super longa, com N questões que nós poderíamos levantar agora. Enfim, a Guerra Fria, ela aconteceu. Esse poder bélico, ele pode não ter sido utilizado na sua totalidade, mas ele foi utilizado, né? Então, é um conflito, né, que dividiu aí o mundo durante muitos anos, né? E que realmente trouxe muitas coisas do que nós temos hoje nesse mundo que a gente chama de mundo multipolar, né? Que não é mais um mundo onde só duas potências têm o controle e a disputa aí pela hegemonia mundial. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa exposição ou coisas a acrescentar, podem me mandar, tá? Ou nos comentários do próprio blog ou no meu e-mail, que é redinha@educacion.com.br. Muita saudade de vocês, viu?